crescimento, ela tem um nome. Então, se ela é uma direção, a palavra direção rima com vetor. Né? Então, eu tenho um vetor de maior crescimento. Então, a direção de maior crescimento, ela é definida pelo vetor gradiente. Tá? O vetor gradiente indica a direção de maior crescimento. Tá? E no curso de vocês, no decorrer do curso, vocês vão ver gradiente de pressão, gradiente de temperatura, gradiente de difusão, né? Enfim, aparece gradiente em vários lugares das teorias que vocês estudam aí para as disciplinas dos cursos de, sei lá, engenharia mecânica tem um monte, engenharia civil aparece também bastante, na elétrica também aparece, enfim. Gradiente, o que vocês vêem mais por aí. E o que é o gradiente? É um vetor de derivadas. Ele é um vetor que indica a direção do maior crescimento. Então, né, vamos olhar para o nosso problema anterior. Né? O problema anterior, ele perguntava ainda qual era a direção de maior crescimento. Tá? Então, se eu pegar o problema anterior, menos y ao quadrado, né? O que a gente sabia? Que a derivada em relação a x em 1 meio e menos 1 meio, isto aqui valia 1. Né? Melhor, valia menos 1. Né? Vai ficar menos 2x de x igual a 1 meio, e isso aqui vale menos 1. Se eu faço a derivada em relação a y, né, eu tenho menos 2y de y igual a menos 1 meio, ou seja, eu tenho 1. Então, nessa circunstância aqui, né, o meu gradiente vai ser quem? Vai ser a derivada em relação a x, menos 1i, mais a derivada em relação a y. Ou seja, o meu gradiente vai ser quem? Menos i mais j. Certo? Então, menos i mais j. Que é mais ou menos o que nós vemos aqui, né? Na direção menos i mais j, que é essa direção noroeste, né? Se a gente for ver qual a direção noroeste, né? Eu vou ter menos uma unidade, na direção, horizontal e mais uma unidade na direção vertical. Então, ela vai estar indo, né, a 45 graus, né? Ou seja, ela vai estar exatamente nessa direção aqui. Né? Então, né, o meu gradiente aqui é menos i mais j. E então, na direção noroeste, ele cresce mais rápido, porque essa é a direção do gradiente. Por isso que ela cresce mais rápido. Nós vimos isso, né, nós fizemos essas contas, vimos a derivada direcional e vimos qual é a direção de maior crescimento. Mas, né, calculando a derivada direcional. Mas a gente já poderia ter feito o cálculo do vetor gradiente e ter visto, não, é a direção noroeste, a direção que ele cresce mais rápido. Tá. É o seguinte, vamos ver essa situação aqui. Considere a função, né, no ponto 1 e 5. Determine a taxa de variação instantânea da função nas direções A e B. Em duas direções, tem uma direção A e tem uma direção B. Tá. Na direção A, então, para determinar a taxa de variação instantânea nas direções, então vamos lá. A derivada, a direção de A, no ponto 1 e 5. Então, vamos pensar no versor de A. O versor de A vai ser I mais J
1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de 5. 1 sobre raiz de 5 para I, mais 2 sobre raiz de 5 para J. Tá. Agora, o que eu vou precisar? Porque eu sei que eu tenho que ter as derivadas de z em relação a x, vezes a componente em x do versor, mais a derivada de z em relação a y, vezes a componente em y do vetor. Então, aqui eu tenho a componente em x, e aqui eu tenho a componente em y. Tá. Então, a minha derivada em relação a x vai ser quanto? X ao cubo menos 3xy mais y ao quadrado. Ou seja, 3x2 menos 3y, né? E isso tudo calculado no ponto 1 e 5. Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 3 vezes 5. E isso é menos 12. Tá? Se eu for calcular a derivada de z em relação a y, x ao cubo menos 3xy mais y ao quadrado. Isso aqui, então, vai ficar menos 3y mais 2y. Menos 3x, né? Menos 3x mais 2y. Calculado isso no ponto 1 e menos 5, eu vou ficar com menos 3 mais 10, e isso dá 7. Tá. Então, a minha derivada na direção do vetor A, de 1 e 5, vai ficar quanto? Menos 12 vezes 1 sobre raiz de 5, mais 7 vezes 2 sobre raiz de 5. Então, isso fica menos 12 sobre raiz de 5, mais 14 sobre raiz de 5. Ou seja, menos 2 sobre raiz de 5. Então, essa é mais 2, né? Essa é a derivada direcional, ou seja, nesta direção aqui, na direção do vetor a função está crescendo. Tá, agora eu vou pegar o vetor B. Então, a mesma historinha. Se eu vou fazer na direção do vetor B, eu vou ter a derivada de z em relação a x vezes o de x, mais a derivada de z em relação a y vezes o de y. Então, o versor de B vai ser quanto? I mais j de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. I mais j sobre raiz de 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. Já conhecemos as derivadas, né? Então, como eu já sei que as derivadas, a derivada de z em relação a x, calculado no ponto 1 e 5, né, era menos 12. E a derivada de z em relação a y, calculado no ponto 1 e 5, é 7. Né? Então, para calcular a derivada direcional na direção de B, isso aqui fica a derivada em relação a x, menos 12, vezes 1 sobre raiz de 2, mais a derivada em relação a y, vezes 1 sobre raiz de 2. Então, o que vai acontecer? Menos 12 mais 7, isso aqui dá menos 5 sobre raiz de 2. Então, nessa situação aqui, pelo fato de nós termos um sinal negativo, há um decrescimento, ou seja, na direção de B, a função decresce.
crescente. Ok. Então tá. Então vamos olhar o seguinte, aqui está meu ponto 1 e 5. Se eu for pegar a direção de A, aqui é minha direção de A. 1 para I, 2 para J, né? Se eu ver aqui 1 para I, 1 para I, uma unidade, e 2 unidades para J. Então, nesta direção aqui, ele está crescendo 2 raiz de 5. Tá? Ele está crescendo 2 raiz de 5. Então, você vê, ele está... É um crescimento bem... Ele está crescendo, né? Ele está indo na direção da cota 15. Mas se eu for na direção de B, que é a direção de B? A direção de B é 1 para I e 1 para J. Aqui é a direção de B. Nessa direção, ele está decaindo raiz de 5, né? Raiz de 5? Deixa eu ver uma coisa na nossa continha aí, que deu. Ali está errado, né? Ali está errado, aqui está... Ali está errado. Ali botei raiz de 5, não. Ele está decaindo. Vamos fazer a conta certa aqui. Ali eu digitei errado. Ali é menos 5 raiz sobre raiz de 2, né? Então tá. Menos 5 sobre a raiz de 2. Agora sim. Tá? Então tá. Então você vê, ele nessa direção aqui ele está decaindo, ou seja, ele está indo da cota 11 para a cota 5, né? Ele está indo para uma cota menor nessa direção. E nessa direção ele está indo para uma cota maior. Tá? Então aqui ele está subindo com uma velocidade de 2 raiz de 5. Não está compartilhando, professor. Ah, não estou compartilhando, né? Tá, obrigado. O PowerPoint ele sempre faz isso. Tá. Então, aqui ele vai subindo, né? No rosa aqui ele vai subindo nessa direção aqui com uma velocidade de 2 raiz de 5. E na direção vermelha ele vai descendo, né? A uma velocidade de menos 5 raiz de 2. Certo? Então, a direção vermelha é uma unidade na horizontal e uma na vertical. E a direção A é uma unidade na horizontal e 2 na vertical. Tá. Agora ele pede, então, para calcular o gradiente, né? Então, o gradiente aqui, se você olhar aqui, já tinha calculado ele anteriormente, né? Que é menos 12 para x e 7 para y. Então, o meu gradiente aqui é menos 12 para i e 7 para y, né? Lembrando que o gradiente, né? O gradiente de uma função nada mais é do que a derivada em x e a derivada em y, né? A derivada em x e a derivada em y. Então, a componente em x é a derivada em x e a componente em y é a derivada em y. Tá, se eu botar aqui o gráfico, a gente vai ver que, né, o nosso gradiente aqui é enorme, né? Você tem que ver que aqui é menos 12, né, em x e 7 para y, né? Ou seja, é uma coisa enorme que está aqui, que eu até nem deu para aqui, eu tive que dar uma ajeitada para representar ele. Mas é exatamente essa direção aqui, certo? Que ele está representando. Bom, aqui depois eu tenho que consertar isso. Aqui é menos 5 sobre a raiz de 2. Tá? Então, está ali o gradiente, né? O gradiente no ponto 1 e 5. Em outro ponto é outro gradiente e ele vai apontar para outro lugar. Bom, o que a gente chama de taxa de variação máxima? A taxa de variação máxima, a gente vai olhar para essa fórmula aqui e vai achar assim, ai, que coisa horrível. Taxa de variação máxima nada mais é do que o módulo do gradiente.
Ou a norma do gradiente. Norma e módulo é a mesma coisa. Então, taxa de variação máxima é um módulo do gradiente. Então, quando a gente vê a palavra taxa de variação máxima, é o módulo do vetor gradiente. Então, se eu for pensar aqui, a minha taxa de variação máxima é raiz de 193, né? Ou seja, aproximado, é 13,89, né? Então, 13,89. É a taxa de variação máxima. É a velocidade de maior crescimento, né? Lembrando que aqui é 5 sobre, menos 5 sobre raiz de 2. Tá. Ok. Então, a taxa de variação máxima, ela é o módulo do vetor gradiente. Tá? Bom. Vamos ver essa questão aqui. Essa questão aqui é uma questão simplíssima, eu já coloquei em prova, né, na época de prova de papel. E eu botei ela em prova, na época de prova de papel, achando que eu estava ajudando. Assim, eu vou dar nota para os alunos. Né? O aluno sempre quer que tenha uma questão que ele ganhe nota. Né? Que ele só preencheu e ganhou nota. E eu não sei porque eu não atingi meu objetivo. Né? Na verdade, não dei nota, eu tirei nota. Bom, você tem ali uma função cujas curvas de nível, né, está representada, e o vetor gradiente no ponto 2 e 2 estão apresentados na figura. Então, o gradiente está apresentado, tá? Tá o meu ponto P, 2 e 0, né? O ponto P está aqui. As curvas de nível estão ali. Ok. Aí a letra A, obter as derivadas. Bom, como é que eu vou obter as derivadas? Primeira pergunta que me faziam. Como eu vou obter as derivadas se eu não sei qual é a função? Mas ela está dada aqui, a função é essa aqui. Ela está dada nesse gráfico. Os Z são as curvas de nível. Né? O X e o Y estão nos eixos. Então, vamos ver como é que a gente vê isso. Tem que ler no gráfico. O vetor gradiente no ponto 2 e 0. Então, se o vetor gradiente está no ponto 2 e 0, onde é que está esse vetor gradiente? Bom, primeiro que o vetor gradiente, a definição do vetor gradiente é essa. Essa é a definição do vetor gradiente. Derivada em x e derivada em y. Tá. Então, no ponto 2 e 0. Onde é que está o vetor gradiente no gráfico? Onde que está esse vetor gradiente? Né? Quais são as componentes desse vetor? Né? Porque o meu vetor gradiente é um vetor, né? As componentes desse vetor são as derivadas. Então, se eu sei quem é o vetor, eu sei quem são as derivadas. Pois bem, o vetor gradiente está ali. Né? Ó, está aqui o vetor gradiente. Então, quais são as componentes desse vetor? Bom, eu tenho uma unidade. Tenho um i. E tenho 2 j's. Então, o meu vetor gradiente é i mais 2j. Dessa maneira, se o meu vetor gradiente é i mais 2j, quem vai ser a minha derivada em x? 1. Quem vai ser a minha derivada em y? 2. Então, minha derivada em x é 1. E minha derivada em y é 2. Então, eu simplesmente li no gráfico. Né? As informações todas estão no gráfico. Tá? E a partir da definição, eu sei que a derivada em relação a x é 1 e a derivada em relação a y é 2. Né? Então, a função foi dada? Foi. A função z está ali, está o gráfico dela. Tá. Simples. Vou pegar agora... calcular a derivada direcional de P na direção de Q. Né? Já que está o Q? O Q está representado ali, né? Vamos ver. Então, primeiro, a gente já conhece as derivadas
as derivadas em x e y. Já conhece elas. A derivada em x é 1 e a derivada em y é 2. Né? São essas derivadas. Então, vai ficar 1 e 2, né? As derivadas estão ali. Tá. Então, a questão é, quem é a componente em x, quem é a componente em y do vetor PQ? Primeiro, falta determinar o versor do vetor. Qual o vetor, professor? O vetor PQ. Aonde está o vetor PQ no gráfico? Bom, primeiro a gente tem que ver o seguinte. O meu vetor Q, meu vetor PQ é esse aqui, né? Começou em P e terminou em Q. Eu devia ter colocado o vetor, né? Aqui. Então tá aqui meu vetor PQ. Então, se eu olhar a projeção dele, você traz a reguinha no dia da prova, ou pega a caixinha da lapiseira, e vai ver, aqui é 1,5. Então, o ponto Q, lendo ele no gráfico, vai ser 1,5 para x e 2 para y. Então, como é que ficou isso? Como é que ficou isso? Ficou 1,5 para x, 2 para y, menos 2 e 0. Então, 1,5 menos 2 e 2 e 0. Né? 1,5 menos 2 dá menos 3 meios. Né? E 2 menos 0, né, dá 2. Ok. Então, está ali meu PQ. Então, agora a pergunta é, qual é o versor? Então, a gente já sabe qual é o vetor. Falta determinar o versor. O versor é PQ dividido pelo módulo. O módulo está aqui. Né? Menos 3 meios ao quadrado mais 2. Faço a continha. Menos 3 meios ao quadrado dá 9 quartos. 2 ao quadrado dá 4. Então, agora eu vou fazer a soma. Como é que eu faço a soma? 9 quartos mais 4 dá 9 mais 16 sobre 4. Tá? Então, 9 quartos mais 4, 9 mais 16 sobre 4. 9 mais 16 dá 25. Né? Então, 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. Tá? Então, a norma de PQ é 5 meios. Né? Então, meu versor vai ser menos 3 meios sobre 5 meios para I e 2 sobre 5 meios para J. Né? Ou seja, se é 5 meios, né, ele está dividindo, ele vai passar o inverso multiplicando. Tá? Então, o que acontece? Menos 3 meios vezes 2 quintos, simplificou, simplificou, então ficou menos 3 quintos. Né? Ficou menos 3 quintos. E pelo outro lado, eu vou ficar com 2 vezes 5 meios, 2 vezes 2, 4. 4 quintos. Então, meu versor ficou menos 3 quintos para I, mais 4 quintos para J. Ok, então, 3 quintos é a componente horizontal e o 4 quintos é a componente vertical. Então tá, então coloquei essas informações, né, todas na formuleta, né, para o vetor, para o derivado direcional. E aí, então, é só fazer a conta, né? Então, menos 3 quintos mais 8 quintos. Isso ficou 5 sobre 5. E isso deu 1. Né? Então, a derivada direcional na direção PQ é 1. Tá, e qual é a taxa de variação máxima no ponto P? Bom, a taxa de variação máxima é o módulo do gradiente. O gradiente, a gente viu que é I mais 2J. Então, isso é a raiz quadrada de 1 mais 4. Isso dá a raiz de 5. E raiz de 5, né,
é um pouco mais que 2. Então, realmente, né, nós podemos ver aqui, até pelas curvas de nível estão mais próximas, né? Então, nessa direção aqui, eu tenho maior crescimento. E o crescimento aqui, a velocidade de crescimento é 2 alguma coisa, né? Vamos ver. Raiz de 5. Raiz de 5 é 2,23, né? Então, nessa direção, o crescimento é em torno de 2,23. Enquanto nessa direção, exatamente lembrar disso. Tá. Beleza. Então, já calculamos, agora está gravando. Já calculamos, então, o ponto. Já calculamos a temperatura em P. Já calculamos a temperatura em Q. Já vimos que no ponto P, a curva de nível que rege a temperatura é essa. Agora, no ponto Q, qual era a temperatura? A temperatura no ponto Q era 16,67. Então, a minha temperatura era 16,67 aproximado. Ou nós vamos pegar no valor exato. Qual era o valor exato? Era 100 sobre 6. 100 sobre 6. Então, esse é o valor exato. Então, tá. Então, se eu tiver 100 sobre 6, eu vou usar o valor exato para não ficar criando farelinho, né? 100 dividido x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, se eu for, né, isolar, né, o x ao quadrado e y ao quadrado mais 1, eu passo ele multiplicando, e aí eu vou ficar com 100 dividido por 100 sobre 6. Bom, quanto é que fica 100 dividido por 6? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 igual a 100 vezes o inverso do que está embaixo. Então, esse simplifica com esse. Mais 1 é igual a 6. Portanto, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6 menos 1. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Então, essa é a curva de nível, né, que contém o ponto Q. Né? E essa é a curva de nível que contém o ponto P. Então, vamos verificar o seguinte. Né? Vamos botar essas curvas de nível lá no... Vamos fazer isso no GeoGebra. Né? Vamos fazer isso lá no GeoGebra e vamos ver. Né? Tá. Vamos manter, já vamos abrir aqui. O GeoGebra. E vamos lá. Então, eu entrei lá no GeoGebra e eu vou colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 26. Tá. Então, aqui estão as minhas curvas de nível, né? O que nós vimos? Bom, essa aqui do 26, ela é a curva de nível ela é a curva de nível da temperatura 100 que divide 27, ou aquela temperatura aproximada, né? Ela é igual a 100 sobre 27, ou aproximadamente 3,7. Tá. Esta aqui é a temperatura, né? Onde eu tenho T igual a 100 que divide 6, que fica aproximadamente 16,67. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar isso e colocar lá na nossa apresentação do PowerPoint. Então tá.
Vamos trazer isso para cá e vamos avaliar o que nós temos. Tá. Então, quais eram os pontos que nós estávamos tratando? O nosso ponto P, vamos olhar o ponto P. O ponto P era 1 e 5. Vamos ver aqui, onde é que está o ponto, onde é que está o 1 e onde está o 5. Né? O 1 está aqui e o 5 está aqui, ó. Aqui está meu ponto P. Exatamente em cima da curva onde a temperatura é 100 sobre 27. Né? Porque qual era a temperatura no ponto 1 e 5? 100 sobre 27, ou 3,7 aproximadamente. O outro ponto era menos 1 e 2. Onde é que está o ponto menos 1 e 2? O ponto menos 1 e 2 está aqui. Exatamente em cima da curva, onde a temperatura é 100 sobre 6, ou 16,6. Então, aqui está meu ponto Q. Certo? Muito bom. Então tá, então vamos... Né, fizemos o desenho, identificamos os pontos, verificamos que esses pontos estão exatamente em cima das respectivas curvas de nível. Então, isso tudo é aquela coisa que tem que estar tudo fechando. Professor, qualquer ponto dentro dessa curva, que está apontada tanto a verde quanto a azul, tem a mesma temperatura entre si. Isso, exatamente. Exatamente. Sempre. Sim. Tá. Aquele PQ podia ser um outro ponto ali, digamos, o... Poderia ser esse ponto aqui, eu pegar o ponto A e eu peguei o ponto B. Aqui no ponto A, a temperatura é 3,7. Se tu pegar esses pontos aqui, pegar esse número aqui, e pegar esse número aqui e substituir lá, vai te dar 3,7. Se eu pegar esse número aqui e pegar aqui, vai te dar 16,6. Tá? Perfeito, obrigado. De nada. Tá? Bom, então tá. Então, essa parte aqui do gráfico, agora vamos olhar para a nossa amiguinha derivada, né? Vamos calcular as derivadas. Ele pede para determinar a derivada em x e a derivada em y. Então, como é que fica? Bom, para calcular as derivadas, eu sei que alguém já deve estar pensando, mas se eu aplicar a regra do quociente. Pode aplicar a regra do quociente, mas eu não gosto de sofrer tanto assim. Eu vou pensar nisso aqui. Tá? Eu vou pensar que eu tenho uma potência negativa. Por que eu vou pensar numa potência negativa? Porque o 100 é um valor constante. Aqui não é uma função que x e y. Se aqui em cima fosse x mais y, aí sim teria que ser regra do quociente. Mas não, é 100, é um número, é uma constante, é um valor constante. Então, o numerador ele não vai estar variando. Se o numerador estivesse variando, sim, era mais interessante aplicar a regra do quociente. Nesse caso aqui, o numerador não está variando, então vamos deixar ele, né? Vamos tratar como uma potência de expoente negativo. Então tá. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x, nós vamos fazer a derivada de uma potência. Então, vai ficar 100 vezes menos 1. Então, como é que fica a derivada da potência? Então, a derivada da potência é P, U na P menos 1, vezes a derivada de U. Então, vai ficar menos 1 mais 1 elevado a menos 1, isso dá menos 2, da derivada em relação a x, que eu estou derivando em x. Então, isso aqui vai ser menos 100, vezes, aqui eu já vou escrever desta maneira, né? X ao quadrado, y ao quadrado, mais 1, elevado ao quadrado. Que é que eu tenho um expoente negativo, menos 2, então vira essa fração. Vezes essa derivada em relação a x, isso dá 2. Desta maneira, eu vou ter quanto? Eu vou ter menos 200, então 2x vezes menos 100 menos 200x, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Tá. E se eu calcular isso no ponto
no ponto 1 e 5. Então tá, então como é que vai ficar a derivada calculada quando x é 1 e quando o y é 5? Então vamos lá. Menos 200 vezes 1, dividido por 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 200, dividido por 1 mais 25, mais 1, 27 ao quadrado. Então, isso vai ficar 200 sobre menos 27 ao quadrado. Então, menos 200 dividido por 27 ao quadrado, e isso dá menos 0,27. Tá, 27,43,5. Aproximado, né? Então, essa aqui é o valor da minha derivada. Tá? Beleza. Então, agora vamos fazer a derivada em y. Bom, derivada em y também não tem grandes mistérios, né? Mesma historinha. Então, a derivada de t em relação a y, né? Lembrando que o meu t de xy é 100 mais 1 na menos 1. Então, vai ficar 100 mais 1 elevado a menos 2 vezes a derivada em y. Isto aqui vai ficar menos 100 tudo isso elevado ao quadrado vezes 2y, ou seja, ao quadrado. Tá, nós queremos calcular a derivada quando x é 1 e quando y é 5. Então, eu tenho menos 200 vezes 5, de 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui dá menos 1000 sobre 27 ao quadrado. Então, vai ficar 1000 dividido por 27 ao quadrado, dá menos 1,37174. Aproximadamente. Então, a gente vai determinar a derivada, fizemos a derivada tranquilamente. Tá. Vamos ver qual é o próximo item, né? Fizemos a letra C. Na letra D, no ponto P, né? Determinar a taxa de variação da temperatura na direção de quê? Então, o que ele está falando? Eu estou no ponto P, né? Eu estou no ponto P e eu quero ir na direção de quê? Vamos fazer o seguinte. Né? Então, ele está falando de que tipo de derivada, né? Ele está no P e eu estou indo numa direção de um vetor. Então, eu estou calculando uma derivada direcional, ou seja, eu estou falando da derivada direcional. Ou seja, é a taxa de variação na direção do vetor. De um vetor. Então, como é que fica? Então, a derivada, né, na direção do vetor que começa em P e termina em Q, da minha função. Né? Isso calculado em qual ponto? Calculado no ponto 1 e 5. Então, eu vou pegar a derivada. Né? Qual é a formulação disso? É a derivada em relação a x no ponto 1 e 5, vezes o versor do vetor, na direção horizontal, mais a derivada da função no ponto, né, vezes o versor do vetor na direção vertical. Certo? Beleza. Tá. Então,
ver o que o problema está... então, o que está faltando aqui? Está faltando calcular o versor, né? Beleza, nós já conhecemos quanto vale essa derivada, já sabemos quanto vale essa derivada. Então, falta determinar as componentes do vetor. Então, tá. Então, nós estamos trabalhando com o vetor que vai de P para Q. Ou seja, que começa em Q e termina em P. Né? Ou seja, é sempre o contrário. Eu quero o vetor que começa em P e termina em Q. Para eu determinar as componentes desse vetor, eu vou fazer Q menos P. Então, vamos ver. O Q é 1 e 2. Então, eu vou colocar nesse formatinho aqui. Menos 1 e 2. Menos 1 e 5. Então, como vai ficar? Menos 1, menos 2 para I. 2 menos 5, menos 3 para J. Então, quem vai ser o módulo do PQ? Vai ser a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Então, eu pego esse número aqui todo e elevo ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado. Lembrando que tudo isso aqui a gente viu, fez uma revisãozinha básica na semana passada, e isso também é conteúdo da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Quem fez a disciplina não é novidade, mas para quem ainda não fez, vai ver isso com mais detalhe e mais calma lá na disciplina. Então, vai ficar 4 mais 9, e isso aqui ficou raiz de 13. Bom, deixa assim. Então, quem é meu versor? Né? O versor vai ser o PQ dividido pelo módulo de PQ. Então, menos 2i menos 3j dividido pelo módulo, que é raiz de 13. Ou seja, fica menos 2 sobre raiz de 13 na direção i, menos 3 sobre raiz de 13 na direção j. Lembrando que o i é o vetor unitário, é a unidade básica na direção horizontal, e j é a unidade básica na direção vertical. Então, o que nós vimos aqui? Que a minha componente em x é menos 2 sobre raiz de 13, e a minha componente em y é menos 3 sobre raiz de 13. Então, nós podemos voltar para o problema, para esse problema aqui, e fazer a continha. Tá, vamos botar mais slide. Já abro ali para vocês, deixa eu só preparar o PowerPoint. Tá. Então, voltando para a situação que nós tínhamos, né, nós queríamos calcular a derivada direcional na direção de PQ da função, isso calculado no ponto, nesse ponto aqui, ou seja, se a derivada em relação a x no ponto 1 e 5 vezes o de x, mais a derivada calculada o de y. Bom, a derivada em x, nós já tínhamos descoberto o valor dela aqui, menos 0,27435. Então, ficou menos 0,27435. Né? Escrever mais nítido. Bom, aqui nós podemos escrever, vamos pegar o versor. Se alguém preferir, a gente pode fazer 2 dividido pela raiz de 13. Quanto é que é 2 dividido pela raiz de 13? Vou botar aqui menos 0,55, né? 0,5547. Se eu pegar
o de y, eu vou ter menos 3. Menos 83,21. Tá aqui. 83,21. Fazendo a continha. Então, vamos lá. Então, aqui ficou quanto? Menos 55,47. Mais, vamos pegar a derivada em x. A derivada em x, menos 1,3717. Menos 1,3717. Vezes 83,21. Beleza. Bom, primeira coisa que nós podemos verificar aqui é que isso é um número positivo, né? Porque menos com menos é mais, menos com menos é mais. Então, agora tem que fazer a continha. Vamos lá. 0,27435 vezes 0,5547. Então, vai ficar 0,1522, aproximado. Mais 1,3717 vezes 0,8321. 1,14. 1,14. 14, né? Vou botar 1,1414. 0,1522. Então, ficou 1,2936. Qual a unidade de medida? O professor sempre gosta de falar de unidade de medida, né? Principalmente quando a gente tem um problema onde nós temos uma função que... Aqui eu não dei a unidade de temperatura não dei a unidade de medida da temperatura, mas vamos supor que a unidade seja Celsius, né? Então vamos supor a unidade de temperatura sendo Celsius e a unidade de medida de comprimento em centímetros, né? Então, se T está, né, em graus Celsius e X e Y em centímetros, a minha unidade de medida é 1,2936 graus Celsius por centímetro, né? Porque eu estou andando em uma direção. Eu tenho graus Celsius por centímetro, graus Celsius por centímetro. Vamos pegar o gráfico ali e vamos dar uma olhada no que ele está dizendo. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar alguns recursos do PowerPoint. Então, se eu pego a linha reta, pego uma linha, né, que eu tenho de P aqui. Né, vou dar uma ajeitadinha aqui. Uma linha que vai de P aqui. Então, eu estou olhando uma linha que passa pelos pontos P e Q. Tá. Então, mais ajeitadinho. Então, eu vou pegar um vetor. Então, o que é a derivada direcional? Agora, eu vou pegar um vetor unitário. Né? Ó, peguei um vetor unitário. Então, quando eu botei o vetor aqui, eu medi uma unidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Né? Vou pegar esse vetor e vou girar ele. Vamos ver se ele cabe aqui em cima. Opa! Tá? Vou botar ele aqui. Se girar um pouquinho mais aqui, deu. Então, esse vetor aqui, ele é um vetor unitário, né?
Ele é um vetor unitário que está começando em P e está indo na direção do vetor Q, né? Então, está sobre essa reta. O que a derivada direcional está dizendo? Que nesse ponto P aqui, na direção de Q, a taxa de variação instantânea, né, a derivada, na direção de PQ da minha função em 1 e 5, né? Estou no ponto 1 e 5, é de 1,2936 é igual a 1,2936 graus Celsius por centímetro. Ou seja, né, na direção, o que nós podemos dizer daqui? Quer dizer que na direção, né, no ponto P, vamos escrever direitinho, vamos fazer essa conclusão, escrever essa conclusão correta. No ponto P, na direção de que a cada centímetro a temperatura cresce ou decresce? Ela cresce. Por que ela cresce? Porque é um valor positivo. Se ela fosse negativo, decresceria. Cresce 1,2936 graus Celsius. Então, a cada centímetro nessa direção, a temperatura cresce 1,29. E aí nós temos que ter muito cuidado com esse valor, porque esse valor ele é instantâneo. Isso quer dizer o quê? Só vale nesse ponto. Se eu andar nesse ponto aqui, se eu já vier para esse pontinho aqui, esse número já não vale. Porque é instantâneo. Né? Sempre lembro que quando a gente fala de derivada, a gente fala de taxa de variação instantânea, não média. Certo? Isso não é um valor médio, é instantâneo. E lembrando que entre grandezas instantâneas vocês têm, por exemplo, né, aquelas taxas de download, né? Aquilo é uma taxa de variação instantânea. Tá. Agora, no ponto P, qual a direção de maior crescimento? Então, eu estou aqui nesse ponto P. Ela está crescendo. Será que essa é a direção de maior crescimento? Pois é. Ou seja, se eu estou aqui no ponto P, qual é a direção que eu devo tomar para crescer mais rápido? Bom, então, a direção de maior crescimento, né? Aqui faltou um pontinho de interrogação, né, professor? A direção de maior crescimento, né? A gente sabe, por definição, que é sempre a direção do vetor gradiente, ou seja, é a direção do vetor gradiente. Né? É a direção do vetor gradiente. Bom, como é que eu defino o gradiente da minha função no ponto T? Né? Como é que eu defino o gradiente no ponto P? Bom, o gradiente é um vetor de derivadas. Tá? O gradiente é um vetor de derivadas. Você viu na aula passada. Ok, nós já conhecemos essas derivadas? Já conhecemos essas derivadas. Então, a derivada do T em relação ao x, a derivada do T em relação ao x, nós vimos ela vale menos 0,2745. Então, menos 0,2745 para i. Menos, vamos ver aqui, 1,3717. Então, menos 1,3717 para j. Então, nesta direção aqui, a função cresce mais rápido. Né? Então, eu vou estar olhando 0,27 para cá. Tá? E vou estar andando, quanto que ele deu ali? Ele deu 1,37. Então, opa.
fazer o seguinte. Vou marcar o gradiente. Então, C. Tá? Vou apagar esse risquinho que eu fiz aqui. Vou pegar aqui. Então, como é que vai ser o gradiente? Ele está marcando. Meu gradiente é menos 0,27 para I e menos 1,37 para J. Então, se é menos 0,27, eu vou contar menos 2 unidades aqui. Né? Vou botar aqui. Vou botar de cor preta. Tá. Agora, eu vou colocar... Vou botar uma outra corzinha. Vou botar de verde. Ele está indo menos 1,37. Então, aqui eu vou estar andando menos 1,37. Ó. Menos até aqui. Né? Menos 1,37. Então, desta maneira, eu vou pegar um vetor, uma flechinha aqui. Vou colocar aqui, né? Então, tá aqui. Esse aqui é o meu vetor gradiente. Vamos botar, só deixando um pouquinho mais gordo. Tá ali meu gradiente. Então, ele andou 0,27 para a esquerda e 1,37 para baixo. Então, nesta direção aqui, essa aqui é a direção do maior crescimento. Ou seja, nessa direção, a temperatura cresce mais rápido. Ou seja, é a direção... Professor, cresce mais rápido referindo somente ao ponto P. Só referente ao ponto P. Exatamente. Então, no ponto P, a direção do gradiente, né? A direção do vetor é a de maior crescimento. É a do maior crescimento. Tá? Beleza. Tá. E, por fim, ele faz uma perguntinha, né? No ponto P, qual é a taxa máxima de variação? Bom, isso a gente viu também na semana passada. Taxa máxima de variação. Né? Isso no ponto P. Né? No ponto P, qual é a taxa máxima de variação? Isso aqui nada mais é do que o módulo do gradiente. Né? Isso aqui é o módulo do gradiente. Ou seja, se eu quero calcular o módulo do gradiente, isso vai ser quanto? Menos 0,27 menos 1,37 ao quadrado. E aí, então, nós temos a taxa máxima de variação. 0,27, tá. 7 mais 1,37, toma a raiz quadrada, é aproximadamente 1,3963 graus Celsius por centímetro. Né? Ou seja, na direção do gradiente, são do gradiente, né? A temperatura cresce. Né? A temperatura cresce 1,3963 graus Celsius a cada centímetro. Então, se a gente comparar com esse valor aqui, ó, aqui é 1,29. Aqui é 1,39. Então, realmente, nessa direção, ela cresce mais rápido do que naquela outra direção que nós testamos, né? Então, essa é a direção que ele cresce mais rápido. Na outra direção, ele cresce mais, não é tão rápido assim. Então, derivada é
uma operação que está sempre ligado à velocidade, né? A como as coisas estão crescendo, a quão rápido as coisas estão crescendo, né? Em relação às variáveis, né, independentes. Então, isso aqui é um apanhado das últimas semanas, né? E um reforço, né, em tudo aquilo que a gente já vinha fazendo. Bom, então vou fazer uma recordação, né, que é a parte de determinação e classificação de pontos críticos, né? Aqui não é recordação, aqui é basicamente algo novo. Mas tem esse ar de recordação porque vocês viram isso no semestre passado, né? Que é o ponto crítico. E lá no ponto crítico ele podia ser máximo, mínimo, lá. E aqui ele pode ser máximo, mínimo ou cela. Já vamos falar da nossa cela. Então, quando eu tinha uma função de uma variável independente, uma função desse tipo aqui, os pontos críticos, máximo ou mínimo, possuem retas tangentes, né? Possuem retas tangentes, possuem paralelas, né? Faltou retas tangentes, paralelas ao eixo das abscissas, né? Como nós estamos vendo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Dá para ter...